Na semana passada, em números 25 a 28, nós vimos como Deus tratou a corrupção interna do povo, levantou uma nova geração e preparou a transição da liderança de Moisés para Josué. Hoje, em números 29 a 32, essa preparação continua através da seriedade dos votos, da execução do juízo sobre Midian e do confronto do povo com escolha sobre compromisso e unidade, quando algumas das tribos vão desejar permanecer fora da terra. Então, introduzindo o capítulo 29. O capítulo 29, ele trata das festas do 7º mês, o mês mais solene do calendário judaico. Se o número 28 organizava o cotidiano, nós podemos dizer que o número 29 organiza os grandes momentos proféticos. Vamos iniciar a leitura. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. Então, esse aqui é o mês de Tisri, o chamado também aqui de Yom Teruah, o dia do toque. As trombetas elas eram tocadas com intensidade e a função do som era convocar, despertar, reunir. Não é uma festa de celebração solene, é uma de alegre, é uma convocação solene. O texto alerta, não façam trabalho algum. O som ele interrompe a rotina. Quando Deus chama, a agenda humana precisa parar diante desse chamado de Deus. Como aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. Então, as ofertas aqui são ampliadas, e novamente, expressando o caráter de excelência. O chamado sério exige uma entrega séria. E para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado para fazer propiciação por vocês. Então, a oferta pelo pecado, ela também é incluída aqui. O toque da trombeta não é apenas o anúncio, ele é a preparação para o arrependimento. E as trombetas introduziam os 10 dias de exame espiritual que culminariam no dia da expiação, no Yom Kippur. Além dos holocaustos mensais e diários, com ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas, são ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então, aqui, tudo isso além da oferta mensal e da oferta contínua diária, que a gente viu lá na semana passada. Ou seja, não substitui, acrescenta. O chamado de Deus, ele exige essa intensificação. No 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Aqui é o dia da expiação, o Yom Kippur. É o único dia do ano em que o sumo sacerdote tem autorização de entrar no Santo dos Santos, atravessar o véu do templo. E não é uma festa, é jejum, é humilhação. O texto diz, vocês se humilharão, e isso significa arrependimento profundo, exame interior, quebrantamento. Semelhante à festa das trombetas, aqui o texto também destaca que não façam trabalho algum, porque naquele dia não era a obra humana, é a obra de Deus. O ser humano não é capaz de salvar sozinho com seus esforços, com suas capacidades. Ele depende de Deus. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada, com óleo para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Então, as ofertas aqui são bem específicas e tudo sem defeito. A expiação, o perdão, exige esse caráter de perfeição. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação e holocausto diário com oferta de cereal, com as ofertas derramadas. Isso aqui se refere àquele ritual detalhado lá em Levítico 16, um bode entregue para Deus, um bode emissário para Azazel, o sangue aspergido, os pecados simbolicamente transferidos. É o dia do acerto de conta nacional. No 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Então, o 7º mês de Tisri já teve no dia 1 trombetas, no dia 10 a expiação, e agora no dia 15 começa o tabernáculo, a festa de Sukkot. E diferente do dia da expiação, que era focado em jejum e aflição, aqui o tom muda, a convocação ela é santa, mas ela é alegre. Ele também proíbe a execução de trabalho, porque são 7 dias de festa, de comemoração, um ciclo completo de uma semana. Tabernáculos é a única festa que dura uma semana inteira, e ela lembra a colheita no final do ano, as tendas no deserto, a dependência de Deus. É uma memória histórica de esperança futura. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Então, olha só, aqui começa o ponto mais marcante do texto. 13 novilhos é um número alto, e além deles, 2 carneiros e 14 cordeiros, todos sem defeito. O holocausto ele é totalmente queimado, simbolizando essa entrega completa, e no primeiro dia o maior número de novilhos. A celebração ela começa com a máxima intensidade sacrificial.
Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros. Para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta de cereal e com oferta derramada. Então, mesmo na festa de alegria, também há uma oferta pelo pecado. Isso aqui mostra que a alegria diante de Deus nunca ignora a necessidade de perdão. Santidade e celebração caminham juntas. No segundo dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta derramada e com oferta de cereal. Então agora já são 12 novilhos, diminuiu um em relação ao dia anterior. O restante permanece totalmente igual, a única variável é o número de novilhos. Isso aqui não é um descuido literário, isso é totalmente intencional. No terceiro dia, prepare 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, prepare ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Agora já são 11 novilhos, segue a diminuição. No quarto dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos com 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Agora já são 10 novilhos, o restante permanece totalmente igual. No quinto dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Agora já são 9 novilhos e está seguindo diminuindo. No sexto dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Agora que já são 8 novilhos, diminuindo gradativamente. No sétimo dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Então, no último dia são 7 novilhos, e ao longo dos 7 dias foram 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. O total aqui é de 70 novilhos. E no mundo antigo, 70 simboliza a plenitude. E por que dessa diminuição? O texto aqui ele não menciona explicitamente, mas o movimento ele é claro. Começa intenso e termina estabilizando em 7. O sétimo dia termina com o número da plenitude. Há um movimento de transição aqui. A festa começa com a grande abundância sacrificial e termina com o equilíbrio completo. E por que os 14 cordeiros não mudaram? 14 é a soma de 2 vezes 7. O número da plenitude permanece constante. E isso ensina algo importante aqui. A base da duração não varia, não muda o volume. Aqui, o que muda é o volume externo, não o fundamento, a base. O texto ele é repetitivo de propósito, ele cria um ritmo. Lê isso aqui em voz alta, produz uma cadência quase que litúrgica. E Israel, naquela época, ouvia isso como uma sequência ritual, não é uma simples lista técnica. No oitavo dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, do carneiro e do cordeiro, prepare oferta derramada de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Então agora, isso aqui chama atenção, porque o número de sacrifícios mudou drasticamente. No sétimo dia eram 7 novilhos. E agora no oitavo dia é 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros e 1 bode pelo pecado. A escala diminuiu muito. O ritmo intenso da semana termina em simplicidade. Isso é muito significativo. Após 7 dias de grande volume, 70 novilhos no total, o oitavo dia concentra em unidade, 1 novilho. Como se a multiplicidade convergisse para a síntese. E isso também aponta para Cristo, que sozinho levou todos os pecados. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que são designadas a vocês, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão.
Então, Moisés reforça que isso aqui não é opcional, isso aqui são estatutos fixos, é algo importante, além das ofertas coletivas, o texto menciona votos e ofertas voluntárias, ou seja, o culto nacional ele não anula a devoção pessoal, há sempre um espaço para uma entrega individual. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o capítulo ele termina com a obediência, não termina com emoção, espetáculo, celebração, ele termina com a fidelidade e a instrução de Deus. Isso é totalmente coerente com todo o contexto do livro de Números. Tudo bem até aqui? Então vamos para Números 30. Esse capítulo ele ainda se passa lá nas planícies de Moab, Israel está prestes a entrar na Terra Prometida, e se os capítulos 28 e 29 a gente viu a organização do culto público, os sacrifícios, as festas, o foco agora muda do culto coletivo para a responsabilidade individual. O capítulo 30 ele trata dos votos, das promessas feitas voluntariamente a Deus. Então vamos à leitura. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: Isso é o que o Senhor ordena. Então, algo diferente acontece aqui. Normalmente, quando Deus fala, é ao povo todo, mas agora Moisés dirige essa palavra exclusivamente aos chefes das tribos, porque a legislação dos votos, ela envolve a autoridade familiar, a estrutura social e a responsabilidade comunitária. Os líderes deveriam garantir que essas normas fossem corretamente aplicadas, cumpridas. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. E aqui a gente tem o princípio do capítulo, o voto, o neder no hebraico, uma promessa voluntária feita a Deus. Não era obrigatório fazer esse voto, mas uma vez feito, tornava-se vinculante. E aqui a gente vê que o juramento, que é a declaração solene que reforça essa promessa, não é uma palavra leviana, é a autoimposição de um dever diante de Deus. Quebrar esse voto é tratado como profanação. Verso 3. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por compromisso, a situação aqui é descrita, uma jovem solteira que ainda vive na casa do pai. Na sociedade israelita antiga, o pai era o responsável legal e econômico pela família. E isso significa que qualquer voto feito por ela poderia afetar os recursos da casa, alterar as obrigações familiares e envolver ofertas ou consagrações custosas. O texto não trata da incapacidade espiritual dessa jovem, mas da responsabilidade jurídica e familiar. E é importante observar aqui, o texto não proíbe ela de fazer o voto. Ela pode fazer, a questão é, ele vai ser confirmado ou não. E se seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Então, o silêncio aqui é significativo. Se o pai ouve e não opõe, o voto é confirmado. O silêncio funciona como uma aprovação tácita. Isso revela algo também sobre o funcionamento da autoridade antiga. A autoridade não precisava sempre formalizar explicitamente a sua vontade. A falta de oposição validava o compromisso. Como se diz, quem cala, consente. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o pai a proibiu. Então, a imposição ela precisa ocorrer no mesmo dia, e isso é importante. Não pode haver anulação retroativa depois de já considerar o tempo, porque a decisão deve ser imediata. Se o pai cancelar naquele dia, o voto é inválido, a jovem não é considerada culpada e Deus perdoa ela dessa promessa não cumprida. Significa que ela não é responsabilizada por não cumprir algo que foi legalmente cancelado pela autoridade familiar dela. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pelo qual obriga a si mesma, agora a situação é outra. A mulher faz o voto enquanto solteira e depois se casa. O voto ainda é vigente, ou seja, o compromisso que foi feito antes do casamento, mas agora está sob uma nova estrutura familiar. A expressão aqui da promessa precipitada ela é significativa. Isso pode indicar um impulso, a imaturidade ou uma promessa feita num momento de plena emoção, sem muita consideração. O texto reconhece que votos podem nascer dessa emoção forte, muitas vezes não tão pensada. Eu, seu marido, eu souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou são válidos. O padrão repete o princípio anterior. Se o marido ouve e não se opõe, o voto permanece e a obrigação continua válida. O silêncio, novamente, funciona como sinal de aprovação, e isso mostra continuidade jurídica. A responsabilidade agora pertence à nova casa. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa
precipitada pela qual ela se obrigou e o Senhor a livrará. Então aqui acontece a anulação também. Se ele se opõe no mesmo dia, o voto é cancelado e ela não é responsabilizada e nem culpada. Deus também perdoa. A mesma fórmula usada na casa do pai. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Aqui a regra é clara e direta. Se a mulher é viúva ou divorciada, ela não está sobre uma autoridade masculina direta. E por isso o voto é plenamente válido, ela é totalmente responsável. Isso porque o texto reconhece que, na ausência da autoridade familiar masculina, a mulher assume a responsabilidade jurídica própria. Não há necessidade da confirmação de ninguém. Isso aqui também mostra que a limitação anterior não era espiritual, era estrutural e financeira. Quando a estrutura muda, a responsabilidade também muda. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento ou compromisso e o seu marido souber, mas nada lhe disser, e não proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando ele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saírem de seus lábios serão válidos. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. Então o texto aqui retorna à situação da mulher casada, mas enfatiza uma situação diferente da anterior. Se a mulher casada fez o voto durante o matrimônio, aqui o voto foi feito já dentro da casa nova dela, da nova estrutura familiar. Mas o padrão se repete. Se o marido souber e se calar, o voto é confirmado. Se ele proíbe no dia em que vem ao conhecimento dele, o voto é anulado. O princípio permanece consistente. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirmará todos os votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirmará por nada lhe dizer quando os ouviu. Então, aqui o texto sintetiza, quando obriga a mulher a humilhar-se a si mesma. A expressão humilhar geralmente refere-se à prática de jejum, abstinência, atos voluntários de disciplina espiritual. Isso indica que muitos dos votos têm essa natureza ascética ou devocional, mas mesmo votos espirituais podem impactar o casamento. Por exemplo, a abstinência prolongada, restrições alimentares, consagrações que afetariam os deveres conjugais. Por isso, o marido tem autoridade de confirmação. Se, contudo, ele os anular por algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da iniquidade. Aqui está um detalhe crucial. Isso é forte. O marido deixa o voto vigorar por um tempo e depois decide cancelar. Ele assume a culpa, ou seja, ele não pode permitir que a mulher viva sob uma obrigação e depois anular arbitrariamente. A decisão precisa ser imediata, caso contrário, ele se torna o responsável diante de Deus. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e sua filha, moça que ainda vive na casa de seu pai. Então o capítulo termina reafirmando que essas normas não são meramente culturais, são ordenanças pactuais. Tudo bem até aqui? Então, entramos agora em um dos capítulos mais densos e teologicamente desafiadores do livro, que trata da vingança contra os midianitas. Números 31. Disse o Senhor a Moisés: vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então, o texto deixa claro, a iniciativa aqui partiu de Deus, não é uma vingança tribal, é uma ação judicial divina. Aqui a gente tem duas informações importantes. A guerra é apresentada como juízo divino. A palavra vingue não significa um ódio pessoal, mas refere-se à execução de justiça pactual. O Midian havia se levantado contra Israel e levado Israel à apostasia deliberadamente lá no episódio que a gente viu na semana passada. E também outro detalhe é que essa seria a última missão de Moisés, ou seja, essa é a última campanha sob a liderança dele. O capítulo tem esse peso de encerramento, é importante, porque só lá em Deuteronômio 34 é que a gente vai ver de fato a morte de Moisés. Mas aqui a gente já sabe que o fim dele está próximo. A guerra contra Midian, ela marca esse fechamento desse ciclo. Então Moisés disse ao povo: armem-se alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. Então essa guerra não envolve todo o povo, são escolhidos 1.000 homens de cada tribo, 12.000 no total. Isso é significativo, porque Israel já tinha mais de 600.000 homens aptos para a guerra, como a gente viu lá em número 26 no último censo, mas Deus escolhe um contingente limitado, pequeno, e isso mostra que essa vitória não depende da superioridade numérica. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo foram armados pelos clãs de Israel. Então a estrutura tribal é mantida, todas as tribos participam, e isso indica que a responsabilidade pelo juízo de Deus ela é nacional, todas as tribos devem participar.
Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e cornetas para o toque de guerra. Então aqui está um detalhe extremamente importante. Finéias é o sacerdote que a gente viu lá em Números 25, interrompendo a praga de Deus, porque o povo estava agindo imoralmente. Ele atravessou aquele casal com a lança e cessou a praga. E isso representa o zelo pela santidade e a fidelidade ao pacto. E agora ele acompanha o exército e a presença de instrumentos do santuário também indica que essa é uma guerra sob direção de Deus. É uma extensão do juízo iniciado lá em Baal-Peor no capítulo 25. Lutará então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e matarão todos os homens. Então o texto começa reforçando, a ação aqui foi como Deus ordenou, e aqui aparece a primeira frase forte, matarão todos os homens. Isso indica que é a eliminação da força militar masculina, não significa necessariamente a população total. O próprio capítulo depois vai mostrar que houve sobreviventes, mas os homens adultos combatentes todos morreram. E uma observação histórica aqui, Midian não é um império único, centralizado nessa época, é um conjunto de clãs nômades espalhados pelo deserto sul e leste de Israel. A campanha foi contra um grupo específico, envolvido lá em Baal-Peor, não contra toda a etnia midianita que existia. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, e também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Então, entre os mortos estavam mencionados aqui 5 reis, e além deles também mataram Balaão. Né? E aqui está um detalhe crucial: Balaão havia sido impedido de abençoar Israel lá em números 22 a 24, mas nesse capítulo aqui a gente vai descobrir que ele aconselhou os midianitas a seduzir Israel com idolatria, ou seja, ele não amaldiçoou Israel diretamente, mas promoveu a corrupção interna, induziu a apostasia, e agora ele morre junto com os líderes midianitas. Isso aqui mostra que Deus não trata apenas o ataque externo, mas também a manipulação espiritual. A mão de Deus, ela pesa sobre aqueles que tentam desviar o seu povo. Como dito lá em Ezequiel 25:17, executarei neles grandes vinganças e castigarei com minha ira, então quando eu me vingar, eles saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e os bens dos midianitas. E aqui começa a parte que causa mais desconforto moderno. As mulheres e as crianças, elas foram levadas como cativas, como escravas, e também foram tomados os bens, os rebanhos, o gado. Isso era uma prática muito comum de guerra no mundo antigo. Ao derrotar um povo, as mulheres, crianças e bens eram tomados como despojos. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Então, as estruturas habitacionais são destruídas. Isso indica que a intenção não era ocupação territorial, era uma neutralização completa daquele grupo envolvido na corrupção de Israel. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e os levaram prisioneiros, os homens, as mulheres e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, em frente a Jericó. Então, o exército retorna ao acampamento nas planícies de Moabe. O relato aqui é objetivo, quase seco, não é uma celebração militar. O foco está em cumprir a ordem de Deus, executar a ordem que Deus deu. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltavam da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Então, os líderes vão ao encontro do exército vitorioso, mas o que deveria ser uma recepção de vitória acaba se tornando um confronto, uma tensão, porque eles deixaram as mulheres vivas, e aqui começa o ponto de inflexão. Por que Moisés agiu assim? No verso seguinte, a gente vai ver a resposta. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Pior, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, aqui o texto explica algo que antes não estava totalmente claro. Foi Balaão quem aconselhou os midianitas a usar as mulheres como um instrumento de sedução espiritual. Ou seja, o ataque de Israel foi deliberado, não foi apenas imoralidade casual, foi uma estratégia militar e religiosa. Essas mulheres estavam diretamente envolvidas naquele episódio. E para Moisés permitir que elas permanecessem vivas, era manter ativa essa fonte de corrupção. Israel poderia novamente se perder com elas. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Aqui esse é um dos trechos mais difíceis, mas a ordem de Moisés é matar os meninos e matar as mulheres que tiveram relação, e preservar apenas as meninas virgens.
Isso pode confrontar a gente diretamente com essa realidade dura da guerra. Na antiguidade, nas guerras tribais, frequentemente envolvia-se eliminação da futura geração masculina para impedir uma vingança futura. Isso não torna a cena menos dura, mas ajuda a gente a compreender a lógica humana. A Bíblia ela é maravilhosa por isso, porque ela não poupa a gente das duras realidades. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia, vocês deverão purificar a vocês mesmos e a seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Então, mesmo após cumprir a ordem de Deus, o exército precisa de purificação. Isso é significativo porque, mesmo após cumprir essa ordem judicial de Deus, eles ficaram com uma impureza ritual. O contato com a morte exige purificação. A guerra ela não é celebrada como algo santo em si ou motivo de comemoração. Ela é tratada aqui como uma realidade contaminante. Depois da lei que para purificá-lo, mas também deverão purificá-lo com água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá de passar pela água. No sétimo dia, lavem as roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. Então, agora Eleazar, o sacerdote, ele explica a lei de purificação para os soldados. Metade passariam pelo fogo e os objetos passariam pela água purificadora. E as pessoas aguardariam 7 dias. Isso aqui aponta para o foco do texto, não é a exaltação militar, é a restauração da santidade do acampamento. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar, e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Então, novamente, a iniciativa parte de Deus. Ele ordena que seja feito um levantamento completo dos despojos e uma divisão formal entre os que foram para a guerra e o restante da congregação. E aqui a gente vê um detalhe importante, que nem todos lutaram, mas todos fazem parte do povo, por isso todos vão receber. Os despojos seriam divididos em duas metades, metade para os 12 mil patentes e a outra metade para o resto da nação. A vitória ela pertence ao povo inteiro, não apenas aos soldados. Israel age como um todo, como um corpo coletivo. Daquilo que os guerreiros trouxeram na guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, seja pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles, entreguem ao sacerdote Eleazar como porção ao Senhor. Então, da metade dos combatentes, uma parte é entregue a Deus, um de cada 500, ou seja, 0,2% do que os soldados receberam vai como tributo a Deus, entregue ao sacerdote Eleazar. Isso inclui pessoas, gado, ovelha, tudo contado. Da metade dada aos israelitas, escolhe um de cada 50, seja pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bode. Entregue-no aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Então, da metade da congregação, a taxa era diferente, um de cada 50. Lá era um de cada 500, aqui é um de cada 50. Ou seja, aqui é 2% vai para os levitas. E por que dessa diferença? Porque os levitas não têm herança territorial. Eles vivem do serviço do tabernáculo. E também uma observação interessante, os soldados pagariam uma porção menor de 500 e a congregação de 50. Isso talvez aconteça por causa do risco assumido na batalha, mas também pela responsabilidade coletiva do povo. É um sistema equilibrado. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram de 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos, 32 mil mulheres virgens. Da metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 375.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo dado ao Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foi 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Então, o texto agora lista os números e a precisão que chama atenção, porque o autor quer mostrar que nada ficou fora da contagem, tudo foi administrado com exatidão. A matemática aqui ela reforça a transparência, o texto calcula exatamente a metade dos soldados, o tributo de 500, a parte da congregação, a parte dos levitas, é quase que um relatório oficial aqui, uma planilha. Moisés deu tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor
conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou a dos combatentes, que essa era a metade pertencente à comunidade, com 35. Em casa, foi na internet aqui, acho que voltou. Verso 48. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares, os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos, caindo a conexão. Então os oficiais que estavam sob a unidade do exército, os líderes de milhares, os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando e não está faltando ninguém. Então os comandantes vêm prestar o relatório e dizem algo inesperado. Nenhum homem faltou. Isso é totalmente extraordinário, porque foram 12 mil soldados enviados para a batalha e nenhuma baixa registrada, ninguém morreu. Com isso, o texto aqui quer mostrar que a campanha foi totalmente bem sucedida. Foi uma guerra sob ordem direta de Deus. A preservação total do exército é apresentada como sinal de que era ele que estava conduzindo essa batalha. Verso 50. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro, dos quais cada um de nós se apossou braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Então, agora vem o gesto surpreendente. Eles trazem voluntariamente correntes, braceletes, brinco, todas as joias que eles conseguiram capturar na batalha. Isso é significativo, porque não é um pagamento por culpa militar, mas é um reconhecimento da misericórdia de Deus. Eles entendem que sobreviveram não por mérito próprio, mas pela providência de Deus. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, e pesou 200 quilos. Então, Moisés e Eleazar eles recebem o ouro, o total é pesado, e mais uma vez o texto aqui enfatiza a precisão. Nada é oculto, nada é improvisado, tudo com precisão e exatidão. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Então, ou seja, as ofertas oficiais não foi exigida, foi além da divisão já estabelecida lá, daquela contagem. Isso torna ainda mais significativo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro como memorial para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. E aqui está o encerramento teológico do livro, desse capítulo. O ouro não é apenas um tesouro, ele é um memorial. Na Bíblia, memorial ele é não é uma lembrança humana, é algo colocado diante de Deus como um sinal visível entre a aliança, gratidão e a intervenção de Deus. O capítulo ele começou com violência, começou com guerra, mas ele termina com gratidão, com adoração. Tudo bem até aqui? Podemos para que não tenha mais nenhuma pane na rede hoje. Então vamos para o capítulo 32. A gente vai entrar agora num capítulo decisivo para a organização final de Israel antes de entrar em Canaã. Número 32, ele trata de um pedido inesperado e potencialmente perigoso de algumas tribos. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Então o texto aqui ele começa com uma informação de cunho econômico. As duas tribos são descritas como ricas em rebanho, e elas observaram que a terra conquistada ela é apropriada para o gado. O interesse nasce da compatibilidade econômica. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Nira, Esbron
Eliale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e seus servos possuem gado. Então eles se aproximam de Moisés e Eleazar, os líderes da comunidade, e reconhecem que foi Deus que deu a vitória sobre aquela terra, mas eles usam essa vitória para justificar a permanência fora da terra prometida. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses teus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. O pedido aqui é explícito: não nos façam atravessar o Jordão. Aqui está o ponto crítico: eles querem herança, mas não querem atravessar para Canaã. Isso aqui é grave, porque a promessa da aliança envolve as terras a oeste do Jordão. E recusar atravessar pode soar como uma falta de fé, um desinteresse na promessa de Deus e a fragilidade nacional. O pedido parece prático, mas ele levanta questões profundas que envolvem a unidade do povo, a fidelidade à promessa e a disposição de lutar junto com os irmãos nas guerras que virão. Moisés respondeu aos homens de Gad e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra quando vocês ficaram aqui? Então a pergunta é direta, não é apenas sobre território, é sobre solidariedade. Moisés enxerga o pedido como algo perigoso, enquanto as outras tribos lutariam, Ruben e Gad iam ficar na segurança ali, na maciota. Isso é uma ameaça à unidade nacional. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes deu? Então aqui surge uma palavra-chave: desencorajar. No hebraico é descrito como tenium, que é a ideia de enfraquecer o coração, de desmotivar. Moisés percebe o risco psicológico. Se as duas tribos não atravessarem, o que as outras vão pensar? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia, para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor tinha dado. Então Moisés aqui, ele relembra aquele episódio lá de Cades Barneia, lá dos capítulos 13 e 14. Lá os espias foram enviados, viram a terra e trouxeram aquele relatório desanimador. É a mesma expressão aqui, o trauma ainda é vivo. A ira do Senhor acendeu naquele dia, e ele fez juramento: como não me seguiram de coração íntegro nenhum dos homens que vive de 20 anos para cima, até que saíram do Egito, verá a terra porque eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Então Moisés recorda o juramento de Deus: a geração incrédula não entraria na terra prometida, somente Caleb e Josué. O contraste aqui é implícito e forte. Moisés sugere que Rubem e Gad estão repetindo aquele erro. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Então a consequência foi severa: 40 anos de peregrinação e uma geração inteira morrendo no deserto. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar de seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Então aqui a repreensão ela atinge o ápice. Moisés acusa de repetir o erro e, muito sério, ele vê que o pedido não é apenas uma estratégia territorial, é um risco de rebelião espiritual. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo de destruição de todo esse povo. Moisés alerta que a consequência pode afetar todos, não é um problema privado daquelas duas tribos, é um problema coletivo de todo Israel. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para nosso gado, e cidades para nossas mulheres e nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para protegerem os habitantes da terra. Então, aqui aparece a parte que Moisés não tinha ouvido. Eles dizem que vão acompanhar Israel até a conquista da terra, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos vão ficar ali. A expressão iremos à frente ela é importante, porque eles não querem ficar para trás, eles querem participar ativamente na conquista. O pedido inicial parecia acomodação, parecia algo duvidoso, mas agora a gente vê que a intenção deles é garantir a segurança familiar temporária, deixar os filhos ali e as mulheres enquanto participam das guerras, e depois voltar para essa terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Isso é um compromisso coletivo, eles não pedem privilégio, eles pedem uma localização territorial diferente, mas prometem lealdade militar total.
não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Eles reconhecem que não vão herdar nada naquelas terras que eles vão acompanhar na conquista. Eles aceitam a herança diferente geograficamente. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos à frente dele. Então Moisés aqui responde que se eles se armarem contra Deus, se armarem perante Deus, quer dizer, não é apenas uma guerra nacional, uma guerra divina. O sujeito principal que continua sendo Deus. A vitória é dele, é Deus que está conduzindo essa guerra. As tribos são instrumentos da vitória dele. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres de sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E essa terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. E aqui Moisés está formulando uma condição. Ele acrescenta um alerta famoso aqui. Significa que nenhuma infidelidade passa despercebida. Se eles prometerem e não cumprirem, vão ser responsáveis. Construam cidade para suas mulheres e crianças e currais para seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gad e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como o meu senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas seus servos e todos os homens armados para a batalha atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu senhor está dizendo. Então as tribos elas afirmam que vão construir a cidade para as famílias, vão se armar para ir para a guerra e fazer exatamente como Moisés ordenou. Agora o compromisso foi formalizado. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Se os homens de Gad e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhe como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão de aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Então Moisés já afirma o acordo diante de Eleazar, Josué e os líderes da tribo. Isso é importante, não? Isso aqui não é uma decisão administrativa, é um pacto institucional. Moisés estabelece claramente: se atravessarem armados, vão receber a terra. Se não cumprirem, vão receber herança com Canaã em Canaã junto com os demais. O compromisso agora tem testemunhas aqui. E a presença de Josué ela é extremamente significativa. Ele vai ser o líder nas conquistas. O acordo precisa ser reconhecido pela futura liderança, garantindo uma continuidade política. Os homens de Gad e de Ruben responderam: os teus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança está deste lado do Jordão. Então as tribos respondem novamente. Agora a linguagem é mais espiritual, não é apenas como Moisés disse, é como o Senhor ordenou. Ele reconhece que o acordo tem esse peso diante de Deus. Então Moisés deu à tribo de Gad, a de Ruben, e metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bezã, e toda a terra com suas cidades e territórios ao redor delas. Então aqui surge um detalhe novo. Além da tribo de Ruben e de Gad, meia tribo de Manassés também vai ficar. Essa inclusão não havia sido mencionada antes. Provavelmente, parte dessa tribo já ocupava territórios conquistados no norte ali da Transjordânia. A herança a leste do Jordão agora envolve 3 grupos: Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. A tribo de Gad construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jassar, Jogbeá, Bet-Enira e Bet-Arã, como cidades fortificadas. Fez currais para seus rebanhos, e a tribo de Ruben construiu Esbom, Elali, Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados. E Sibma, e deu outros nomes às suas cidades. Então o texto aqui lista as cidades construídas ou fortificadas por Ruben e Gad. E aqui diz que algumas mudaram de nome. Isso indica uma reorganização política e uma identidade territorial. Eles não apenas ocupam, eles estabelecem estruturas. As tribos que decidiram morar ao leste do Jordão, eles vão ficar 7 anos lá lutando com Israel pela conquista de Canaã. Só lá em Josué 22 é que eles vão ser liberados para voltar para casa, voltar para a família e para esses territórios aqui. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade. Tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou de Avot Jair.
Enoba conquistou Kenat e os seus povoados e o chamou de Noba, dando-lhe seu próprio nome. Então aqui, agora a meia tribo de Manassés ela é descrita mais claramente. Os descendentes de Maquir conquistaram essa parte de Gileade. E um líder chamado Jair conquista a aldeia e passa a dar o nome delas de Avot Jair, e o outro Noba. Eles talvez eram meio convencidos, dando o próprio nome para a cidade. Isso mostra aqui também que não foi uma ocupação passiva, houve uma expansão ativa. E aqui o capítulo ele ensina que a prosperidade às vezes não pode vir às custas de unidade. Essa necessidade de fragmentação, a diversidade territorial, ela não deve quebrar o compromisso espiritual. Eles iam morar longe, mas eles ainda eram Israel, ainda serviriam com Israel. A gente vai ver futuramente que até haveria cidade de refúgio na distribuição das terras levitas entre eles desse lado do Jordão também. Tudo bem até aqui? Então, antes de encerrar, eu queria complementar o estudo de hoje com a leitura de Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Então, esses capítulos nos mostraram que é possível estar cercado de bênção, conquista, estabilidade, e ainda assim perder o foco do propósito maior de Deus. As tribos que escolheram estabelecer as terras antes da terra prometida revelam como o conforto pode competir, às vezes, com a promessa. E Paulo ele reforça essa verdade ao chamar os cristãos a fixarem os olhos nas coisas do alto, porque quem pertence ao reino não vive apenas para o que é imediato, seguro ou visível. A jornada da fé ela não termina quando a gente encontra um lugar confortável, mas quando a gente aprende a viver com os olhos voltados para o céu, avançando com fidelidade até que as promessas se cumpram plenamente. Amém? Então, obrigado pela participação hoje. Semana que vem a gente vai entrar no encerramento do livro de Números. Obrigado. Até semana que vem. Deus abençoe a todos.